Como corrigir os erros de forma consciente? Relatarei a seguir a experiência Pensamentos Sã versus Pensamentos Dust, vivida no ano de 2022 com alunos de 4 e 5 anos. Para a logosofia, a configuração psicológica do ser humano compreende 3 sistemas: o sistema mental, o sistema sensível e o instintivo. O sistema mental, formado pela inteligência e suas faculdades mentais, e pelos pensamentos, entidades autônomas que movem o ser e determinam a sua conduta. A sua semelhança, o sistema sensível é formado pela sensibilidade e pelas faculdades sensíveis, assim como pelos sentimentos, forças existenciais do ser humano. O sistema instintivo está diretamente relacionado à parte biológica e configura as necessidades básicas do ser, como sede, fome, sono, dentre outras. Tudo começou quando surgiu em nossa turma o Dinosaurs Project. Esse projeto surgiu através de uma lista de interesses realizada com os alunos, seguida de uma votação. Desde o início, os alunos se mostraram ativos e integrantes no planejamento, sugestão de ideias e atividades do projeto. E eu, como docente, comecei a refletir como introduziria a pedagogia logosófica em um tema tão comum. Comecei a refletir sobre o plano logosófico de educação superior e quais os conceitos poderiam ser trabalhados nesta faixa etária. Quantas vezes me fiz essa pergunta? Após o planejamento conjunto, iniciamos as apresentações de pesquisas e notei grande interesse dos alunos pelas informações trazidas pelos colegas. Através de muitas reflexões, eu continuava pensando em como trazer o conceito logosófico para esse tema. Durante a explicação de 2 alunas, elas explicavam sobre a extinção dos dinossauros, elas começaram mais ou menos assim. Certo dia, um meteoro gigante atingiu a Terra, tampou a luz do sol e fez uma poeira danada. Continuaram explicando que a poeira fez com que as plantas parassem de crescer e que os dinossauros herbívoros ficaram sem alimento. Com isso, os carnívoros também ficaram sem alimento e morreram. Naquele momento, eu senti que poderia estimular os meus alunos a pensar. Foi então que me dirigi a eles e perguntei: por que os dinossauros morreram? Logo, um deles respondeu: porque o alimento acabou. Perguntei novamente: o que fez o alimento acabar? E ouvi a resposta em seguida: não tinha mais sol e as plantas morreram. Perguntei novamente: não existe vida sem sol? Senti que alguns alunos ficaram pensativos e outros responderam que não. Naquele momento, observei que poderia permiti-los observar, acompanhar um processo da natureza, sem pressa, sem trazer a resposta de imediato. E então perguntei a eles: podemos comprovar que não há vida sem a luz solar? Um aluno levantou o dedinho e sugeriu: podemos sim, vamos colocar uma plantinha em uma caixa, fechar com uma tampa e colocar no armário? Valorizei a sua ideia e perguntei à turma se poderíamos também acompanhar uma plantinha que fosse colocada na janela de nossa sala. As crianças gostaram da ideia e começamos a viver a experiência. Enquanto acompanhávamos essa experiência, pensei em uma analogia relacionando a importância da luz solar aos pensamentos, conceito que as crianças nessa faixa etária começam a abarcar. Observamos que a planta colocada na caixa morreu, enquanto a plantinha colocada na janela desenvolveu e cresceu. Veio então a conclusão: não existe vida sem a luz do sol. Começamos então a explorar o sistema mental,
trabalhando o conceito de pensamentos como entidades autônomas. O autor da logosofia nos ensina que, mudando-se os pensamentos, muda-se a vida e nos coloca numa postura ativa de identificar e corrigir os próprios erros. Partimos, então, para o plano logosófico de educação, cumprindo a primeira etapa do plano, a etapa conceitual, trabalhando o conceito de pensamentos. O plano logosófico de educação, ele permite a formação integral do ser humano, valorizando a sólida evolução dos conceitos através da infância e da adolescência, permitindo à criança observar a própria realidade interna, experimentar o que se aprende e difundir o aprendizado. Iniciamos, então, o trabalho com o conceito de pensamentos, classificando os pensamentos como pensamentos sol ou pensamentos poeira. Os pensamentos sol eram aqueles pensamentos que iluminam a nossa vida, associados ao crescimento interno e ao esforço de ser melhor a cada dia, enquanto os pensamentos poeira eram aqueles que nos impediam de crescer e ser melhor, pois nublavam o nosso entendimento e geravam atitudes ruins. Na etapa conceitual, construímos a imagem da analogia com os alunos, usando vários recursos como teatros, desenhos, imagens de sol e imagens das nuvens de poeira. Entendemos que a imagem foi naturalmente compreendida pelos alunos. Essa analogia dos pensamentos sol e pensamentos poeira passou então a fazer parte das nossas conversas diárias. Começamos a identificar esses pensamentos em nossa própria conduta. Partimos para a etapa da observação de si mesmo, identificando os pensamentos sol e os pensamentos poeira que surgiam durante as nossas manhãs, tanto no individual como no coletivo. Começamos a registrar todos os pensamentos que surgiam. Em algumas manhãs, nosso quadro ficou cheio. Segundo a logosofia, a posse de um conhecimento base é a posse de um poder. O simples fato de saber que se pode dirigir os próprios pensamentos e dominá-los constitui um poder, o que permite ao ser chamar-se dono consciente de tudo o que experimenta, bem como de suas ações e de sua vontade. Quantas vezes fui abordada para ouvir dos alunos o relato de uma atitude sol, ou presenciava a alegria de algum deles ao conseguir transformar um pensamento dust em pensamento sun. Durante nossas rodas de conversa, os alunos descobriram que poderiam modificar as próprias atitudes ou conduta, aperfeiçoando-as quando necessário. Trocar um pensamento poeira por um pensamento sol era uma forma de correção consciente dos erros. Passamos a observar o vivido com o objetivo de transformar os erros em atitudes de bem, cultivando assim muitos pensamentos sãos. Outra analogia utilizada durante este projeto foi a da casinha mental. Surgiram várias hipóteses sobre quem seriam os moradores dessa casinha. Junto com os alunos, identificamos que a observação é a chave para a identificação dos pensamentos e que, para frear pensamentos poeira e substituí-los por um pensamento sol, precisamos estar atentos. A terceira etapa, a etapa experimental, iniciou-se com o desafio de praticar alguns pensamentos sol necessários no nosso ambiente. Como docente, eu valorizava todos os esforços dos alunos e recordava-os diariamente esses esforços individuais e coletivos. Em muitos momentos, observei que os esforços individuais repercutiam no coletivo da turma. Identifiquei também que cumprir com todas as etapas do plano logosófico de educação era o aspecto principal para a assimilação do conceito. Senti que o trabalho com analogia fluía muito bem. Identifiquei que os alunos estavam naturalmente compreendendo
os conceitos logosóficos trabalhados e colocando esses conceitos na própria vida. Todos esses esforços individuais e coletivos foram documentados através de registros, como desenhos, textos coletivos, que fizeram parte da nossa etapa de documentação. Vejam alguns exemplos. Só devemos ter pensamento sã na casinha mental para alegrar a nossa vida. Quando a gente pensa, a gente pode escolher os pensamentos sã. Eu aprendi a varrer os pensamentos poeira. A gente varre pensando. Dentro da casinha mental moram os pensamentos. Lá tem pensamento sol. A vassoura não serve para varrer os pensamentos dust. Tem que varrer pensando. Eu aprendi que a gente tem que varrer a poeira da nossa vida e fazer pensamentos sol. Esses foram alguns dos registros documentados por nós, docentes, durante a etapa de documentação do projeto. E para vivenciarmos a quarta e quinta etapa, documentação e difusão do que se aprende, reunimos todo esse conhecimento, registrado através de desenhos, de textos coletivos, e realizamos a construção de um livro coletivo com a turma, o livro Here Comes the Sun, que foi apresentado às famílias dos alunos, assim como alguns teatros em que eles mostravam como transformar pensamentos dust em pensamentos sol, mostrando que nós podemos identificar e corrigir nossos próprios erros. Veremos a seguir a apresentação desse livro, Here Comes the Sun, que será narrado pelos próprios alunos. Estudando sobre os dinossauros, nós descobrimos que eles foram extintos. Eles desapareceram da Terra depois que o meteoro caiu na Terra e fez poeira danada. A poeira tampou o sol e as plantas foram morrendo. Os herbívoros, dinossauros, se comia folha, ficou sem alimento. Os herbívoros morreram e os carnívoros que comia carne também ficou sem alimento. A gente pensou, existe vida sem sol? Resolvemos fazer uma experiência. Colocamos uma plantinha na caixa e colocamos no armário. A outra plantinha foi colocada na janela e recebeu a luz do sol. A plantinha da caixa morreu. A plantinha da janela sobreviveu e cresceu. Comprovamos que sem a luz do sol não tem vida. E agora queremos saber de vocês. Vocês sabem o que são pensamentos sol? Os pensamentos sós iluminam nossa vida e também nos deixam bem felizes. Os pensamentos poeira são aqueles que nos atrapalham a crescer e ser feliz. Podemos copiar os pensamentos sós que observamos e varrer os pensamentos poeira da nossa vida. Só é colaborar e ajudar a família. Só é ouvir e fazer coisa na hora certa. Fazer dever com gosto e alegria é uma atitude sã que contagia. Para deixar o pensamento do céu brilhar, arrume o quarto depois de brincar. Ser gentil, que pensamento o sol surgiu. Só é me esforçar para minha família alegrar. Para o pensamento sol brilhar, a mamãe eu posso ajudar. Que alegria da atitude sol todo dia. Para o pensamento sol brilhar, o nosso esforço
Tem que continuar. Sun, sun, sun. Release comes.